Little Monsters! Hoje a gente vai conversar sobre orações e período simples e composto. Esse é um conteúdo de revisão, a gente já viu, mas a gente precisa revisar isso para entrar no nosso conteúdo de fato, que é período composto, tá? Então vamos lá relembrar. Orações são frases verbais. O que isso significa? Significa que uma oração é uma frase que tem verbo. Frase, só para a gente lembrar, é um enunciado que tem sentido. E as frases podem ser nominais quando elas não têm verbo, tipo, socorro é uma frase nominal. E elas são verbais quando elas apresentam um verbo. Então, um exemplo que eu trouxe para vocês aí é: eu gosto de chocolate. Eu tenho aí uma frase, porque está me transmitindo um sentido. E eu tenho uma frase verbal, porque nessa frase a gente tem uma palavra que indica uma ação, um verbo. O verbo gostar, na sua forma, gosto. Eu gosto de chocolate. Continuando aqui, a gente vai lembrar agora o que é período. As orações formam um período. Então, período é um enunciado, é uma frase que é completa de sentido e que é composta por uma única oração, então por uma frase verbal, ou por mais de uma oração. Perdão. Ou por mais de um verbo. Então, um período é um pedaço ali, uma frase, que pode ser composto por só uma oração, só um verbo, ou por mais de uma oração, mais de um verbo. De acordo com a quantidade de orações que estão ali, que formam esse período, o período pode ser um período simples, que só tem um verbo. Então, eu tenho aí o exemplo: os dias de verão são muito quentes. Eu tenho aí uma oração, porque eu tenho um verbo. Quem é o verbo? A palavrinha são. E essa oração é um período simples, porque ele é composto por apenas uma oração, apenas um verbo, o verbo são. O que vai ser um período composto, então? Se simples, eu só tenho uma oração, no período composto eu vou ter mais de uma oração. Então, o exemplo aí de novo, né? Os dias de verão são muito quentes. Assim, eu prefiro o inverno. Eu tenho um período aí que é composto por duas orações. A primeira oração é: os dias quentes de verão são muito, os dias de verão são muito quentes, perdão. E eu tenho uma segunda oração: assim, eu prefiro o inverno. Tenho duas orações porque eu tenho dois verbos e essas duas orações formam um período composto. Então, vamos lá. O período composto, de novo, só para a gente recapitular, é aquele que é composto por mais de uma oração. E as orações que compõem um período podem ser de dois tipos. O primeiro tipo de oração que compõe o período composto é a oração coordenada. Uma oração coordenada é aquela que não possui relação sintática. Professora, o que é relação sintática? Relação sintática é quando eu tenho uma oração que vai desempenhar o papel de um termo essencial da outra oração. Então, recapitulando de novo, a gente viu que dentro de uma oração a gente tem sujeito e predicado, que são termos essenciais. Depois a gente falou sobre termos acessórios e sobre termos integrantes. Então, quando um período é composto por orações que cada uma tem ali em si
sujeito e predicado, essas orações são coordenadas, porque elas não têm relações sintáticas. Vamos analisar o exemplo lá. Fomos para a escola e fizemos o exame final. Nesse período aí, eu tenho duas orações, porque eu tenho dois verbos. Primeira oração, fomos para a escola. Segunda oração, fizemos o exame final. Por que essas orações são coordenadas? Porque essas orações possuem cada uma um sujeito. Na primeira oração aí, fomos para a escola, quem é o sujeito? É o sujeito oculto nós. Essa oração tem um sujeito oculto e ela tem um predicado. Por isso que ela é coordenada. E a oração número 2 também tem um sujeito oculto nós fizemos, e ela também tem um predicado. Então, recapitulando aí esse slide, período composto pode ser formado por orações coordenadas, que são orações que não têm relação sintática. E o período composto também pode ser formado por orações subordinadas. O que isso significa? Significa que uma oração subordinada é aquela que estabelece relação sintática. Dentro de um período composto formado por orações subordinadas, eu vou ter uma oração principal e eu vou ter uma oração subordinada, sendo que essa oração subordinada vai representar, vai desempenhar, exercer algum papel sintático. Essa oração subordinada vai exercer o papel de sujeito da oração principal, ou de predicado, ou de objeto direto. Elas estão interligadas sintaticamente. Vamos lá analisar o exemplo. É possível que Paloma saia outra vez. Aí, nessa oração, eu tenho duas orações, né? É um período composto por duas orações. A primeira oração é possível. A segunda oração é que Paloma saia outra vez. Se eu separo essas orações, eu não tenho ali a presença de um sujeito. Fica faltando o sujeito. É possível. O que é possível? Eu não sei quem é o sujeito dessa oração. A oração subordinada, que Paloma saia outra vez, está exercendo o papel de sujeito da oração principal, que é possível. Se eu pergunto para o verbo o que é possível, eu acho o sujeito. Qual que é o sujeito aqui do verbo? Que Paloma saia outra vez. Eu sei que é muito complicado entender isso. Eu estou só apresentando para vocês. Esse, de fato, não é o conteúdo que a gente vai estudar nessa quinzena. Ele vai ser um conteúdo das próximas quinzenas, tá? Hoje a gente vai falar só sobre orações coordenadas. Recapitulando, oração coordenada é aquela em que as orações que formam um período não têm relação sintática. Elas são independentes. E as orações coordenadas podem ser de dois tipos diferentes. O primeiro tipo são as orações coordenadas sindéticas. O que isso significa? Significa que essas orações, elas possuem uma conjunção ligando elas. É uma palavrinha que vai aparecer ali no meio delas, ligando, estabelecendo algum tipo de relação semântica. Prestem atenção, existe uma diferença entre relação semântica, que é uma relação de sentido, e uma diferença em relação sintática. Então, vamos lá. Analisar a oração, tá? O período aí. Pedro Henrique estuda muito, porém não passa no vestibular. Eu tenho aí um período composto, porque eu tenho duas orações, eu tenho dois verbos. Qual que é a primeira oração? Pedro Henrique estuda muito. Primeira oração, verbo dela, estuda. Segunda oração, porém não passa no vestibular.
Tá vendo? Tenho duas orações. Essas orações, elas são coordenadas porque cada uma delas vai ter sujeito e vai ter predicado. Vamos lá analisar a primeira? O verbo é estuda. Para achar o sujeito, eu pergunto para o verbo. Quem estuda? Pedro Henrique. Então, essa oração tem sujeito e tem predicado. Vamos analisar lá a segunda oração? Porém, não passa no vestibular. Quem é que não passa no vestibular? É o sujeito oculto Pedro Henrique. Tá vendo? Então, a segunda oração, não passa no vestibular, também é uma oração coordenada, porque ela tem sentido completo sintático. E aí, entre as duas orações, eu tenho a conjunção porém. Porém, está aparecendo aqui para ligar as orações e indicar uma relação de oposição, de diferença, de estranhamento entre elas. Qual que é a oposição aí que porém está representando? Porém, está representando que Pedro Henrique, apesar de estudar muito, ele não passa no vestibular. Deu para entender mais ou menos? Então, recapitulando. Oração coordenada é aquela em que as orações não têm relação sintática. Cada uma tem os seus próprios elementos lá essenciais. Elas vão ter sujeito, elas vão ter predicado. E elas são sintéticas quando aparece uma conjunção ligando elas. Professora, o que é conjunção? Conjunção são palavras que estabelecem relação de sentido entre os termos de uma oração. Lá no material de apoio, larga a mão de ser preguiçoso, tem uma tabelinha com as principais conjunções e as relações de sentido que essas conjunções estabelecem entre as orações. Tem isso lá no material de apoio, deem uma olhadinha, isso é conteúdo do 7º ano. E caso eu veja que vocês não estão conseguindo assimilar bem, a gente faz um bloco de atividade só sobre conjunções, tá? Segundo tipo de orações coordenadas são as orações coordenadas assindéticas. O que elas são? Essas orações são orações que não possuem uma conjunção. Elas são orações que elas são independentes entre si, mas elas não têm uma palavrinha pequenininha aí ligando elas e estabelecendo uma relação de sentido entre elas. Então, vamos analisar aí. Ao chegar à escola, conversamos, estudamos e lanchamos. Esse período é composto por 3 orações diferentes. E essas orações diferentes são orações coordenadas porque elas têm em si todos os termos essenciais. Então, primeira oração, ao chegar à escola, conversamos. Se eu pergunto para o verbo, eu encontro o meu sujeito. Quem conversamos? Nós, sujeito oculto. Então, essa primeira oração tem sujeito, tem predicado. Segunda oração, estudamos. Tem sujeito? Tem. O sujeito não está escrito, ele está oculto. Se eu pergunto para o verbo, quem estudamos? Nós. Sujeito oculto. Então, a segunda oração, estudamos, tem sujeito, tem predicado. Terceira oração, lanchamos. Novamente, sujeito oculto, nós. Pergunta para o verbo. Quem lanchamos? Nós lanchamos. Sujeito oculto, predicado, lanchamos. Então, recapitulando. Oração coordenada porque elas são independentes sintaticamente. Elas são assindéticas porque elas não têm conjunções. Beleza? Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês. Tem mais informações no material de apoio. Por favor, consultem o material de apoio. Ele está ali para apoiar vocês, como o nome mesmo diz. E no mais, eu estou à disposição. Muito obrigada
E até logo, monstrinhos!